Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar um novo conteúdo, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui neste meu canal, tendo as informações mais atualizadas do mundo do ciclismo. Hoje especificamente eu vou apresentar com exclusividade o novo GPS da IGP Sport, o IGS 520, na qual a IGP da China carinhosamente me enviou e me deu essa oportunidade de apresentar para vocês. E se vocês ficarem interessados na compra deste equipamento, em breve a IGP do Brasil irá fornecer as vendas aos consumidores para que possam conhecer esta excelente opção de investimento. Mais dúvidas ou informações adicionais estarei à disposição também no meu WhatsApp, na descrição do vídeo ou nas minhas redes sociais. Então, falando desse GPS da IGP, Max, qual é o conceito deste modelo? Qual é o diferencial dele que você, no seu ponto de vista, você encontrou? Bom, primeiro ponto, pelo que a própria fabricante menciona, nós temos uma autonomia de até 45 horas de utilização. Isso é um ponto interessante comparado-se aos grandes concorrentes no mercado. Além disso, nós temos o sistema de navegação integrado, nós temos o sistema de notificações inteligentes e também temos os recursos de leitura de treinamentos, que acredito que são pontos que o usuário está buscando nesse caso. Mas é claro que não é comparado a grandes marcas que têm recursos de tela colorida, porque esse não é o foco desse modelo, né? O foco dele é a autonomia, porque assim, quanto mais recurso eu tenho com uma bateria padrão, menor seria sua vida útil. Então, para não ter esse impasse, a IGP fez esse modelo com esses parâmetros. Então, o que nós temos aqui no caso? Agora eu vou dar um foco maior no equipamento para vocês, tá? Então, temos um equipamento com uma tela, né? Deixa eu até ajustar aqui, uma tela de 2.3 polegadas, 2.3 para fazer a informação correta, 2.3 polegada, monocromática. O que significa isso, Max? Ela não tem coloração, ela tem um backlight padrão que vocês estão vendo, que tem ajuste de intensidade esse backlight, tá? E é claro que quanto mais ajustado afeta, obviamente, a autonomia de operação, né? E temos aqui as funções básicas, como sinal de GPS, horário, Bluetooth e, no caso, o nível de bateria. Aqui embaixo vai aparecer as demais funções de sensores conectados, por exemplo, tá? E aqui na tela nós temos 4 telas de operação com mais de 80 funções disponíveis, né? Que as funções que eu falo da seleção de tela. Então, trajeto é a função principal de atividade. Interior, treinamento indoor com rolo de treino, por exemplo, né? Treinos, nesse caso, você vai utilizar o TrainPix conectado no aplicativo da IGP para fazer a sincronização desse treinamento, tá? Lembrando que este modelo não tem suporte de memória interna para gravação direta, então vai ter que usar o aplicativo para isso, tá? Navegação, o mesmo processo. O IGP Sport ele dispõe de duas tecnologias padrão, que é o GPS e o Beidou, né? No seu hardware. E adicionalmente ele tem a conectividade Bluetooth 5.0, que é um dos Bluetooths mais rápidos da categoria em questão de conexão. E você vai ter o sistema AGPS, ou seja, um GPS assistente. Ou seja, ele vai conectar com seu smartphone e lá você vai criar a rota, por exemplo, pelo aplicativo da IGP propriamente, tá? Como eu disse, não é possível jogar um arquivo GPX do Strava nele direto, vai ter que usar o aplicativo para fazer essa intermediação, tá? E pelo aplicativo você cria a rota do ponto A ao ponto B e ele carrega essa rota que você criou. É interessante estar conectado com o aparelho, com o telefone ativado, para caso você mude de rota alguma coisa, ele faz a correção quase que instantânea, justamente por causa da conectividade de GPS e da internet. Então, mostrando as partes iniciais, nós temos uma carcaça relativamente padrão da série, a porta USB aqui atrás, resistência padrão IPX7, ou seja, ele resiste à chuva, à água, mas não é a prova de submersão, então não vá cair num rio acidentalmente e pedir a garantia para a IGP do Brasil, porque caso caia no rio, não tem o que fazer. Mas na chuva ele vai se comportar perfeitamente, lembrando que a porta USB deve estar devidamente fechada para evitar, né, qualquer invasão de água no seu circuito.
Então, nos botões laterais, ligar e desligar e demais funções, volta e demais funções, iniciar ou pausar a atividade e demais funções, botões de seleção. Então aqui na primeira parte nós temos no menu principal configurações, sensores, desemparelhar. Configurações. Aqui na configuração de páginas eu tenho as seguintes informações: estrada, percurso, subida, navegação, trajeto e treinos. Max, o que é cada uma página nesse caso? Nesse caso aqui, essas páginas elas são personalizáveis para você poder ler na tela do seu treino, do seu aparelho. Então, em função de estrada, você pode colocar a página de data, você pode colocar entre 1 até 8 informações que são editáveis no aplicativo da IGP. É lá que você tem as 80 funções para selecionar que for a mais interessante para você. Acabou a seleção, volta aqui com o botão da esquerda. Aqui a prioridade desse recurso fica na primeira tela, fica na segunda tela, né? Ou a função de início, ele vai aparecer logo de cara. Eu quero que essa tela fique importante logo no início, na hora de ligar a atividade. Ou eu não quero que essa informação apareça, você pode ocultar também. Isso é válido para todas as demais. Um ponto interessante na questão de navegação e subida é que aqui, por exemplo, no página de data, você pode colocar até 2 informações e aqui você vai ver que aqui não está habilitado porque não tem atividade carregada ou também o sinal de GPS do aparelho não está ativo, tá? Isso pode acontecer. Então aqui você vai ver o mapa que você tem e aqui embaixo os dados, velocidade que você pode também personalizar e título. Max, o que é o título? O título é basicamente a direção norte, sul, leste, oeste, que também é personalizável. Ou você pode deixar nenhuma informação, fica só o mapa devidamente, tá? E aqui é a mesma questão do processo de prioridade, certo? Então essa é a primeira parte das páginas. Na parte de língua, múltiplos idiomas à disposição. Luz de fundo, você pode ajustá-la de forma ligada constantemente, automatizada ou manual. E o brilho, né, que você tem as opções de brilho aqui no caso. Então eu vou deixar aqui ligado, que eu estou usando para o vídeo, né, no caso. O brilho aqui está no alto, mas eu posso deixar um brilho menor, mais baixo, menor consumo de bateria, é claro. O médio ou alto. Claro que o mais alto ele aumenta o contraste, ou seja, ele vai utilizar mais recursos de bateria para funcionar, né? Tempo. Fuso horário. Atente-se ao fuso horário para não ter problemas de gravação dos seus pedais. São Paulo capital é 3 horas negativas. Se você mora em outro estado, confere o seu fuso horário e coloca aqui. Se você mora em outro país, a mesma coisa, tá? Aí temos outros aqui. Outros nós temos algumas funções extras. Início automatizado, pausa automática, registro inteligente, volume. O volume eu deixo desativado porque é aquele tom que o aparelho faz a cada toque. Esse toque consome bateria. Então é uma dica para vocês para economizar. Consumo inteligente da bateria, que é o Battery Save, e desligamento automático. Aqui quando fica muito tempo inativo ele desliga sozinho, mas você pode também desligá-lo de forma manual, tá? É um recurso que ele apresenta. Sensores, eu posso adicionar aqui no caso sensor de cadência, de velocidade, cardíaco e de potência. Todos os 4 no parâmetro de ANT, ele não suporta recurso de Bluetooth, tá? Então fica essa advertência aí para vocês, tá? O desemparelhar, basicamente você tem a desconexão com o seu equipamento, tá? Então nessa parte aqui é a parte do aparelho. Agora eu venho aqui mostrar do aplicativo em questão, que é o aplicativo, né, da IGP propriamente, para você poder utilizá-lo com eficiência. Então vamos lá. Então agora aqui mostrando o aplicativo da IGP, vou deixar o GPS um instante aqui atrás. Agora mostrar como é a operação do aplicativo, tá? Então aqui você tem o GPS propriamente conectado, né? Você tem, eu vou ajustar aqui a câmera para ficar melhor para vocês. Então o GPS devidamente conectado, as atividades que foram realizadas e os exercícios aqui embaixo. E aqui, tocando no aparelho, você tem como personalizar o nome do aparelho. Aqui embaixo a gestão de dados, vamos só aguardar a conexão aqui. Então finalizada a conexão do equipamento, aqui no caso, gestão de dados. Nós temos aqui no caso a atividade que eu tenha feito, aqui no caso não tem nenhuma atividade, já foi exportada. Aqui ela aparece com a nuvenzinha já indicada que já foi. Navegação em linha, são as navegações que eu criei nesse caso. Eu posso
utilizá-los. Informação, conexão com o TrainPix para enviar para o aplicativo. Configuração de sincronização, upload automático, exclusão automática. Max, o que significa isso? Eu posso mandar de forma automática para o Strava, né, esse recurso, desde que esteja configurado, e depois eu posso também apagar essa atividade do aparelho para poder salvar a memória interna do aparelho. O IGP consegue gravar até 200 horas de atividade, mas se você não quiser ter essa preocupação, então você faz o envio automático e já faz a exclusão de forma automatizada. Para quê? Para poder deixar o aparelho sempre pronto para suas pedaladas. Aqui no caso temos navegação em linha. Falou, Max, o que é a navegação em linha? Navegação em linha é justamente a navegação do IGP. Então aqui no caso eu tenho 4 testes que eu fiz propriamente. Eu abri um deles aqui, que é o teste 1, né? Que são 16 km. Ele vai abrir a rota aqui. Vamos estar com o GPS em mãos aqui. Então aqui embaixo, né, a roteirização, tudo certinho. Vamos tocar em questão. Ele vai fazer o envio dessa atividade para o aparelho. Eu não vou editar essa parte, eu vou deixar para vocês poderem acompanhar como é que funciona isso, porque isso tem que ser mostrado. É muito lerdo, é muito rápido, então dependendo da quilometragem pode demorar um pouquinho, porque ele está gerando o arquivo para o aparelho, né? Então isso é uma coisa totalmente normal. Ó, terminou de finalizar, abrindo a atividade, ele já vai abrir aqui, ó lá. E o mapa já está aqui, ó. Então 360 metros à minha esquerda, então já está pronto para navegar. Tá? Então essa é a navegação em questão que nós estávamos falando, tá? E aí você pode criar aqui propriamente ou você pode utilizar as que você já tenha feito. Aqui embaixo também nós temos rastreamento em tempo real. Ô Max, o IGP tem o Live Segments do Strava, que é o segmento ao vivo? Não, isso daqui é um rastreamento. Isso daqui, qual é a diferença? Você vai poder compartilhar com seus contatos aonde você está. Então vou iniciar uma live aqui, exemplo. Pronto, tá aqui a live. Eu posso adicionar fotos se eu quiser, eu posso compartilhar nas redes sociais, posso fazer o que eu quiser com esse compartilhamento. Acabei ela gravar a live, posso parar a live e posso ver essa live, né, depois na internet, tá? Então essa é a função do rastreamento em tempo real, né? Além disso, nós temos também os sensores, que aqui vai apresentar a lista dos sensores salvos no seu equipamento. Detecção de firmware, atualização. Atualmente o IGP está na versão 1.31. Claro que o IGP vai sempre atualizar. Então, a dica que eu dou na atualização: mantenha bateria acima de 50% para atualizar, a fim de evitar problemas de perda do equipamento. Configuração de página. Aqui no caso entra aquele parâmetro de edição dos dados. Você pode editar aqui. Então aqui a página de estrada, eu toco aqui no lápis, no caso, ele vai abrir essa aba, né? Vou deixar o foco agora maior aqui. Então eu quero trocar esse cadência média desse circuito, que é a cadência média desta volta. Então eu vou tocar aqui no X e aqui eu escolho dentre as funções. Eu tenho velocidade, ciclismo, frequência cardíaca, potência, distância, altimetria, né, que seria no caso, tempo, outras funções. Então eu posso fazer isso daqui como eu quiser, né? Eu só quero colocar a temperatura. Pronto, então aparece a temperatura aqui na tela e o meu aparelho ele já recebe essa atualização. Então olha só, vou mostrar aqui, ó, aqui tá K de volta, certo? Eu vou salvar. Vamos salvar aqui. Olha lá, já trocou para a temperatura. Então foi quase que instantâneo, né? Nas demais telas, a mesma coisa, tá? Então vocês fazem de acordo com a sua utilização. Formação. Formação, nós temos os dados recomendados pelo próprio aparelho que você já tenha feito. TrainPix, devidamente conectado, configurado e customizado. Então você pode criar treinamentos no próprio aplicativo e fazer esses treinos conforme a sua necessidade. Aqui embaixo nós temos também configurações pessoais, que são seus dados. O seu cardíaco, a sua potência, altura, peso. Isso daqui é feito na primeira vez que você ligar o aparelho e conectar, mas você pode também depois editar, tá? Unidade. No Brasil nós utilizamos as unidades métricas, mas se você estiver em outro país, utiliza o parâmetro imperial. Então você vai utilizar de acordo com a sua seleção. E também configuração do computador. Aqui nesse caso, você pode habilitar, por exemplo, a contagem automática de volta e os lembretes, hora, distância,
batimento cardíaco, ou a cadência, ou potência. Isso aqui você ajusta e não tem segredo. Tá? Fora isso, é basicamente isso daqui no caso do seu IGP Sport, que você tem esses dados. Tá? Então o aparelho fica devidamente pronto para as suas pedaladas e você poder curtir aí um excelente GPS para suas pedaladas. Se você tiver alguma informação adicional, é só comentar aqui no vídeo, que é claro, eu vou ter a satisfação em responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.